todos, estamos aqui novamente tratando sobre os temas de gel aplicado a diversas coisas. Temos falado aqui sobre a utilidade do gel em cidades inteligentes, em defesa civil, em agronegócio, em questões da indústria aeroespacial, um bocado de tema aí, muito bacanas, e a gente tem procurado aqui desmistificar, simplificar, dar utilidade à aplicação do gel, das tecnologias de sensoriamento remoto, nesses temas variados. E hoje a gente vai conversar aqui um pouco sobre algo bem interessante e também uma pauta bem atual, que é a aplicação do gel no contexto da mudança climática, esse boom de catástrofes naturais a que o Brasil vem sendo submetido, mas tudo sobre uma ótica da lei. O Brasil vem se preparando para isso? Como que o Brasil tem reagido a isso? Os nossos políticos estão atentos a isso como? Até que ponto que a gente consegue medir se eles estão realmente atentos a isso? Ou se o que a gente vê é só entrevista ali, né? É só marketing? São coisas como a gente atua direto no mercado do geoprocessamento, das geotecnologias, da indústria aeroespacial. A gente fica muito preocupado, muito atento a isso, porque isso impacta direto no nosso cidadão, impacta direto no prefeito, no secretário, no gestor público que precisa de algum tipo de informação, de dado atual, confiável para tomar decisões em horas de extrema pressão, né? E hoje temos imensa satisfação de estar aqui com o Dr. Afonso, é um experiente advogado já com muitos anos de atuação junto a partidos políticos, atuando direto ali, que transita muito, né, ali pelo Congresso e por essas casas ali, acompanhando projetos, leis, desdobramentos e esse monte de coisa que ele vai contar para a gente. Ele é o advogado, né? A gente percebe que um advogado já... Hoje a mesa está cheia de papel. Como todo bom advogado, ele sempre se socorre, né, dos termos da lei e da papelada mesmo. A gente não consegue, enfim, falar sem ter esse suporte legal e aí buscar sempre os termos corretos aqui para poder orientar aí os nossos ouvintes. Aliás, meus cumprimentos àqueles que nos estão assistindo, né, Rosiel? E agradeço também a oportunidade de estar aqui com você. Satisfação é nossa, doutor. Doutor, nesse contexto do que eu aqui brevemente introduzi já, convido o senhor aqui hoje a nos ajudar aqui a elucidar, esclarecer, né, desvencilhar um pouco de algumas coisas em que a gente fica muito curioso nas nossas andanças aí pelo Brasil. A gente tem ouvido aqui, comentado aqui também que essa questão das catástrofes oriundas das mudanças climáticas é uma realidade. No Brasil, a gente tem vivido isso já nos últimos 2 anos bastante e cada vez aumentando. Tem cidade aí que cada final de semana chove mais do que o anterior e cada final de semana a gente tem ouvido, né, falar mais de alagamento, de queda de barreira e, infelizmente, de mortes. A gente sabe que o Brasil tem que reagir a isso muito rápido. Nós temos observado aqui nessas nossas conversas periódicas que a tecnologia está disponível. A tecnologia cresce, a tecnologia vem avançando. Eu diria até que a tecnologia está um pouco à frente da catástrofe se ela for corretamente aplicada, porque tem muita tecnologia para fazer predição e nos tornarmos proativos. Só que para essa tecnologia ser aplicada, não basta querer. O gestor público ele tem que querer, ele tem que ter o acesso, ele tem que conhecer e ele tem que ter o amparo do Estado e o orçamento. E a gente sabe que para amparo e orçamento a gente precisa de modernização das leis ou divulgação das leis ou execução das leis, eu não sei. O senhor acha que o Brasil, ou como que o senhor vê que o Brasil está se modernizando, acompanhando, consegue dar, né, seu parecer aqui para a gente, se de fato os nossos gestores estão fazendo alguma coisa relacionada a essa questão de lei para dar esse suporte, para permitir o gestor público executar alguma coisa, principalmente de imediato ali na hora de uma crise relacionada, por exemplo, às questões climáticas? Excelente posicionamento, Rosiel. De fato, assim, fazendo primeiro um panorama do que a gente tinha, né, de como vem avançando, a gente infelizmente sempre percebeu que o país e que os nossos gestores se moviam pela urgência ou emergência quando um desastre já acontecia, né? E aí a gente, corroborando com a sua fala, a gente vem presenciando alterações climáticas que, enfim, que tem nos últimos anos trazido uma intensidade muito grande nas ocorrências, né? Não só em quantidade, mas na sua intensidade, no seu atingimento daquela população que é mais vulnerável, né?
Então, a gente vinha observando, assim, era uma característica, talvez, da política nacional, agir quando a emergência já está colocada, esquecendo um pouco a prevenção de lado, né? Até mesmo por conta de falta de recursos e por falta de uma cultura da prevenção no país. E aí foi nessa linha, tendo em vista os acontecimentos recentes em vários estados do país, que ocasionaram mortes e danos materiais gigantescos, danos ambientais, às vezes irrecuperáveis, né, ou com uma recuperação muito longa, né, com atingimento muito trágico naquelas populações atingidas, né? Diante desse quadro é que, recentemente, ali no finalzinho de 2023, o Congresso Nacional resolveu aprimorar a legislação que já existia para trazer uma política nacional de proteção e defesa civil, e também para que houvesse aí uma maior integração entre os entes federativos, entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, a lei traz uma série de inovações, cria essa política sendo aí debatida e dentro do Ministério, enfim, e também ela traz, houve um aprimoramento também para que essas ações ocorram, a gente vai depois se debruçar um pouquinho sobre isso, para que haja condições dessas ações serem realizadas. Ela possibilitou também que parcela de recursos arrecadados de multas por infrações ambientais, em acordos judiciais, extrajudiciais também, por infrações ambientais, que parcela desses recursos sejam direcionadas para um fundo específico e utilizadas na prevenção, na resposta e na recuperação aos desastres aí. Então eu diria que mais recentemente, houve realmente um aprimoramento da legislação para municiar a Defesa Civil, né, os órgãos competentes em si, para melhor responderem a esses riscos, primeiramente, e também aos desastres que ocorram. Essas leis, doutor, ótima notícia, né? Então a gente já tem Sim, já é uma notícia boa. Sem dúvida, alentadora, digamos assim. Vamos ver agora se realmente os políticos vão... os políticos, eu digo, os gestores, né, quem está na ponta, realmente vai exercer essas competências. Né? Essas leis, doutor, que o senhor comentou aí, elas têm uma aplicação direta à esfera federal, assim, ou ela tem um impacto direto, por exemplo, em estados e municípios? Vamos lá. A lei, eu trouxe até aqui para a gente ir seguindo até um roteirinho, mas, a grosso modo, a lei, ela, ao dispor sobre a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela traz ali as competências. Então, você tem, num primeiro momento, a União. A União ela vai expedir normas, ela vai garantir recursos e vai repassar esses recursos. Ao mesmo tempo, ela vai aprovar todo um plano de trabalho que os estados e os municípios têm que fazer e apresentar para a União. E, obviamente, a União também vai fiscalizar a aplicação dos recursos. Assim, apesar de, no momento de emergência, a gente repassar esses recursos com mais flexibilidade, a fiscalização permanece muito rígida por parte dos órgãos de controle. Mas, então a gente tem a União, a grosso modo, exercendo essa competência de normatização, de avaliação dos projetos emergenciais que lhes são apresentados e na transferência e fiscalização dos recursos, né, da aplicação dos recursos. Aos estados compete executar no seu território a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e aos municípios também executar. Os estados, eles têm a obrigatoriedade de implementar sistemas de monitoramento, enfim, para debelar risco ou evitar risco de ocorrências, né? Evitar, às vezes, é uma palavra, a gente, tendo em vista essa mudança climática, a gente não vai conseguir, o ser humano não vai conseguir evitar tudo, né? A gente realmente está exposto a condições adversas que talvez não tivessem ainda sido imaginadas, né? Mas, enfim, vão ter que agir. E um grande aspecto, os estados precisam auxiliar os municípios nesse combate,
nessa execução dessas ações, nesse planejamento com foco na prevenção, especialmente, para evitar a ocorrência desses desastres. Até a lei traz uma terminologia, fala de até uma nota técnica do Ministério de geohidrológicos, né? São essas ocorrências que realmente ocasionam aí inundações severas, desabamento, desmoronamento de morro, enfim, sempre, na maioria dos casos, impactando uma população mais vulnerável. O município que está na ponta, que é quem realmente vai, digamos assim, trabalhar mais, quem sofre, quem sofre na ponta, ele vai ter que, primeiro, fazer seus planos de contingência, seus planos de trabalho, contratar obras, serviços, senão, assim, a lei traz toda uma questão de recuperação e resposta, mas eu gostaria muito de enfatizar a prevenção, né? Então, acredito que os municípios terão um grande trabalho para a implantação de mecanismos de prevenção, seja monitoramento de áreas de risco, implantação de sistemas de alerta, treinamento da população que estão ali localizadas, identificação de rotas de fuga, enfim, tem uma série de questões que os municípios vão ter que se atentar. E aí eu trago um dado, né, um dado até eu coloquei aqui nos meus apontamentos, mas que o IBGE diz o seguinte: 60% dos municípios não possuem qualquer sistema de enfrentamento a desastres naturais. E o que é assim, alarmante, são mais de 3.000 municípios que não têm órgãos competentes que possam fazer qualquer tipo de ação, sempre dependendo talvez de uma resposta do Estado. E a lei traz, e aí é uma grande inovação, né, que a lei traz o seguinte: ela diz textualmente que é dever, e aí da União, Estados, dos entes federados e municípios, adotar medidas necessárias à redução dos riscos. Então veja que há uma obrigação do gestor público em adotar essas medidas. A gente, na sua fala ali, será que os políticos eles não têm mais uma opção? A lei os obriga a adotar essas medidas, está na lei, o que pode trazer implicações, inclusive, legais para o gestor que não o fizer. Mas, fora isso, eu queria também destacar que hoje, com o acesso à informação que a população tem, o político é muito sensível hoje à cobrança política que ele tem lá na ponta, né? Então, assim, o munícipe, ele está lá, ele está na rede social, ele cobra muito do político. E o político, por uma sobrevivência política dele, de se perpetuar ali no âmbito de comando, na política municipal, ele vai ter que atender, não dá mais para tomar só medidas paliativas ou algo assim, ou agir só quando o leite já está derramado. Ele realmente vai ter que agir preventivamente. Entendo. Bom, o senhor descreveu aí uma série de coisas, né? Federal, municipal. Uhum. E na sua fala, doutor, o senhor colocou aí alguns pontos que realmente eu destaco aqui como chaves, que eu acho que talvez sejam os pontos exploráveis, né? Assim, aqueles pontos que a gente já pode ir direto ali. Primeira coisa, o senhor comentou de algumas leis que obrigam, né? Aí não é nem recomendar o boa prática, é mesmo fala que tem que ter, que os estados, por exemplo, têm que ter um monitoramento disso. Sim. Quer dizer, então é uma obrigação ter essas ferramentas, esse cenário de proatividade. Sim. Quando a gente fala monitorar, claro, monitorar, sim, eu posso monitorar o que está acontecendo ou monitorar de uma forma preditiva o que vai acontecer, se a gente tiver dados para fazer essa predição. Isso. Né? E hoje, assim, uma tecnologia, algo que a gente já tem constatado aqui em nossas conversas, é que as geotecnologias, seja o gel do geográfico e o gel obtido, até um dado obtido por um satélite, por exemplo, tem condições de gerar aí uma infinidade de informações. São muitas informações que a gente pode estruturar, aparelhar, organizar e etc. São muitas leis, claro, né, assim, mas a pergunta de vestibular, nos seus estudos, né, o senhor chegou a ver alguma lei em que, quando fala dessa parte do tem que ter um monitoramento, que chega a especificar mais ou menos que tipo de monitoramento, se vai usar satélite, se vai usar câmera, se vai usar isso ou aquilo? Ou você acha que esse é um ponto que ainda a gente tem que... Esse ponto ainda assim, vai carecer, porque, obviamente, a lei ela sempre traz um normativo mais
como é que eu posso dizer, mais abrangente, sem descer no detalhe, porque ela é sempre mais difícil de modificar. Então, ela, obviamente, traz essa obrigatoriedade de implantação de sistemas de monitoramento e alerta, obviamente se utilizando toda uma tecnologia. Agora, o regulamento e a própria, eu diria que as próprias notas técnicas, regulamentos internos do Ministério podem esmiuçar quais tecnologias hoje, você mais do que eu vai poder dizer que as tecnologias são hoje avançam numa velocidade que a gente às vezes também não consegue acompanhar o avanço delas. Hoje a gente tem determinados sistemas de monitoramento que vão se aprimorar, modernizar em 1, 2 anos. Então, se uma lei traz, ela pode trazer uma amarra. Mas a lei traz que sejam implantados pelos estados, e aí, naqueles municípios mais carentes, a lei inclusive diz que os estados devem apoiar os municípios com menos de 50 mil habitantes, né, porque são realmente municípios mais carentes de recursos, e sempre focando nessa atualização da tecnologia aplicável. Nessas andanças, né, eu via acompanhando a política, tal, a gente vê que a própria política, os próprios políticos, eles se modernizaram. Hoje não tem mais amador, Rosiel. O cara quer se candidatar a prefeito, vereador, são raras as exceções de um cara amador ou de um assim, a gente ainda tem os que eles chamam de outsiders, mas você vê que às vezes são grandes gestores, pessoas bem capacitadas. Então, da mesma forma, eu diria que hoje, trato desse assunto que a gente está aqui discutindo hoje, conversando, eu diria que não dá mais para ser amador. Primeiro porque a lei obriga, o político tem agora uma obrigação, ele tem recurso. Ali, já antecipando um pouquinho da nossa discussão para os recursos, eles também são de transferências obrigatórias. A União não pode segurar ao seu bel prazer. O município apresentou o seu plano de trabalho, tem ali um risco, monitorei, faço o meu plano de trabalho, justifico a urgência daquele recurso para o enfrentamento àquele risco. É obrigado, a transferência é obrigatória. Então, diante do recurso, o gestor tem todas as ferramentas de aplicar uma boa tecnologia. Quer dizer, então, hoje há um amparo já para o município, por exemplo, aquele município médio ou maior, para ele se aparelhar, para ele também monitorar. Perfeito. Mediante esse monitoramento proativo, ele fica até mais embasado para solicitar esse recurso para o Estado. Perfeito. O Estado tem leis já que destinam, por exemplo, de multa ambiental, como o senhor comentou, ou de outro tipo de arrecadação e a destinação, por um caso de Veja que a gente volta a gente está falando aí do Fundo Nacional de Combate a Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, que é um fundo antigo. Esse fundo existe há mais de 50 anos. E agora é a primeira vez que esse fundo vai receber recursos substanciosos para o combate, para o enfrentamento a esse risco de desastres naturais, justamente pela emergência que a gente hoje testemunha, né? Então, é estarrecedor. Um fundo que existe há 50 anos, a gente agora, de 2 anos para cá, com essa alteração legislativa, com esse aprimoramento legislativo, é que esse fundo realmente vai receber recursos. E porque até outro dado interessante que nessa pesquisa foi que de todo o recurso que era, digamos assim, empenhado no orçamento para o enfrentamento a desastres naturais, desastres geohidrológicos, ele estava na casa aí dos 20, 30 bilhões, 10% era executado. Então, assim, Então não foi a falta de dinheiro. Porque o que acontece? O que a gente mais escuta no dia a dia, quando a gente está lá mesmo na prefeitura, e aí a gente apresenta a tecnologia, testa aquela tecnologia, às vezes está tendo uma crise lá, a gente deixa rodando ali mesmo até como um teste, mas a gente sabe que é para poder socorrer naquele momento. E no final, eu diria de 10 situações dessa, 9 retornam, não tem dinheiro. É justamente isso. Nunca não tem dinheiro. Volto para aquele dado, né? 60% dos municípios não tem absolutamente nada, nenhuma discussão sobre isso, né? Poucos são os municípios que estão estruturados. E a outra questão é que assim, há sempre esses municípios da grande parte carente, inclusive de pessoal técnico, de treinamento de pessoal técnico para esse enfrentamento
que é um outro aspecto muito importante, porque a lei também prevê que esses recursos sejam destinados não só a essa tecnologia, monitoramento e tal, mas também à capacitação humana das pessoas que vão ali na ponta enfrentar o problema de frente, né? Quer dizer, então a gente já começa aí a mear a responsabilidade realmente com quem está na ponta. É claro que há casos e casos, mas a gente começa a perceber, então, que não adianta só culpar o Congresso, né, o político. Quando fala de político, arremete sempre a deputado, senador de Brasília. Eu diria que o Congresso agiu, assim, mantenho aquela crítica inicial de que a gente teria essa cultura de só agir quando a emergência está instalada, né? Mas eu faço os cumprimentos ao Congresso, né, e ao próprio governo federal, que realmente agiram no sentido de, olha, a gente precisa modernizar a legislação, nós precisamos integrar as ações dos entes federativos, né, da União, estados e municípios, precisam estar integradas, as políticas precisam estar integradas, até porque a União normatiza e os estados e os municípios vão executar. Então, e essa execução tem que estar também integrada às políticas de zoneamento urbano, dos municípios, dos estados, tem que estar tudo integrado, porque senão a coisa não vai funcionar. E então, assim, houve realmente um avanço institucional nesse sentido, e para que isso ocorra, aí eu também parabenizo o Congresso de ter destinado agora efetivamente recursos, né, mais uma vez, volumosos para que as ações aconteçam. Então, assim, vamos lá, tem um município muito pequenininho, ele é pequeno mesmo, ele não tem recurso, ele não tem gente, e talvez nem tenha aquele volume para ele ter uma secretaria de desastres naturais ou coisa do tipo. Agora, vamos pegar aquele ali que é pequeno, mas também já não é tão pequeno, e que ele ou desconhece, ou não fez, ou qualquer situação que seja, ele não evolui em começar a botar em prática essas leis. Às vezes vem a catástrofe e ele não tinha, como o senhor comentou, ele não tinha nenhum plano para pedir um recurso. Tem a catástrofe, acontece o recurso, ele nem sabe se ele tem que comprar um trator ou se ele tem de contratar o bombeiro. No caso desse, como que o Estado age? Há algum tipo de fiscalização ou penalização para aquele gestor, ou a gente tem que resolver isso na próxima eleição? Eu confio, eu prefiro muito confiar na posição do cidadão. Como eu disse, não há mais espaço para políticos, gestores públicos amadores, né? A gente tem uma gama de profissionais e de gente habilitada para comandar uma cidade, seja ela pequena, seja ela de médio porte ou grande porte. Não tem mais espaço para isso. Eu acho que os políticos, puxadores de voto, acho que a população está um pouco cansada porque essa turma, apesar de fazer uma votação substancial, às vezes não entrega o que a população almeja. Então, você, às vezes, eleger um cara que está aí na mídia, que não sei o quê, e às vezes ele vai entregar o que a população, só porque ele é... Né? É midiático, mas não é executivo, né? Pois é. Então, assim, eu confio muito na posição, como eu falei, né? Hoje, a maior fiscalização é do cara que está na ponta, do sujeito que que se chover, aquele barranco pode descer em cima da família dele. Então, esse é o cara que vai cobrar. Então, hoje o político está muito, assim, o político profissional está muito preocupado em atender o seu cidadão, a sua população. Agora, tendo em vista toda essa modificação legislativa, onde você traz um dever, né? E aqui podemos passar o olho aqui nas competências dos municípios, um político, né, que não adotar são aqui... Que não seguir a lei, né? 12 itens que não seguir, vai poder, eventualmente o Ministério Público está em cima também, mas aí vai vir um crime de responsabilidade, improbidade, enfim, vai responder nos meios legais da forma que a lei penaliza aí o gestor negligente, né, que não atendeu a lei. Mas eu sempre digo que a população é que tem que fazer esse recall, né? Tem que primeiro eleger bons profissionais, né, que vão ali fazer a gestão da cidade, obviamente a gestão desses riscos, de toda essa questão que a gente está debatendo, e não atendeu,
e aí você tem que realmente, nós vamos resolver no próximo pleito. Tem que ter um jeito de pôr a boca no trombone, né? Para, se não resolver na hora, já deixar o recado para as hoje a gente vê, né? A gente está presenciando aí uma série de desastres naturais, né? Muitos dos quais agravados pela ação humana, né? Não podemos botar a culpa só na natureza, não, né? Enfim, nós aqui estamos agravando muita coisa, mas a gente vê hoje que os políticos a mídia, as redes sociais, têm cobrado incisivamente resposta. Tem um cenário, concordo plenamente, a realidade se distancia muito, né, da boa prática e muito mais ainda da lei, é o que a gente tem visto. Tem casos de, por exemplo, de algumas cidades onde eu acompanhei a proposição, por exemplo, de algumas tecnologias para combate à catástrofe, né? Não é nem combate à catástrofe, é deixar a cidade preparada para quando for acontecer. Evitar é difícil evitar, mas se você está preparado, você evita pelo menos a morte e minimiza os danos materiais, né? Tem caso que eu acompanhei proposição de tecnologias para algumas cidades e tecnologias extremamente relevantes, de baixo custo, que previamente indica ali todos os pontos de uma cidade que pode cair se for ter uma chuva de tal intensidade. Então, quer dizer, o gestor público ele pode ter esse mapa na mão o ano inteiro. E o dia que começar a chover, ele já fala, olha, atua aqui e aqui. Aliás, pegando só um pequeno gancho, essa nova política nacional aqui de proteção e defesa civil, ela tem um dispositivo, eu posso localizar, mas diz que deve haver um incentivo para que as cidades se tornem mais resilientes, que é um ponto hoje muito, muito em voga, né? Tornar as cidades capazes de ter uma pronta resposta. Isso, o conceito básico ali, cidades resilientes, entender os problemas do passado, aprender com eles, fazer um plano para o futuro, claro, né? Para que aquilo seja resolvido, ter um plano de ação também para atuar na hora da crise. Isso. Quando você aprende com o erro do passado e você faz um plano para resolver aquilo, esse plano, às vezes, leva 2, 3, 4, 5, 10 anos, às vezes, para ser executado, porque depende de obra. Ninguém tira um morro de um lugar, né? Perfeito. Então, algumas obras são estruturantes, demoram um tempo, e no conceito de cidade resiliente, você tem que ter aquele plano de ação para o momento. Enquanto essa minha obra estruturante, que vai demorar 5 anos, não é feita, se chover hoje, o que eu vou fazer hoje? E aí, nesse ponto, que eu estava comentando, doutor, que eu acompanhei, por exemplo, numa cidade em que essa cidade foi confrontada com uma solução dessa, olha, você tem esse problema e você tem essa solução que traz essa resposta. E o gestor falou, caramba, isso é fantástico, inclusive abaixo do orçamento disponível, vamos fazer. E ele começou um processo de contratação. Eu tive recentemente nessa mesma cidade, agora 3 anos depois, e eu perguntei, e aí, como é que está aquele projeto? Por quê? Porque eu acompanhei que nos últimos 2 anos choveu e morreu gente. E aí, não, ótimo, está tudo muito bom, está bem maduro já, nós já estamos aqui em via de contratação, inclusive agora nós contratamos até uma fundação que vai revisar o projeto que a gente fez para saber o próximo passo. Então, e provavelmente se o Ministério Público, se alguém chamar esse gestor, é isso que ele vai responder. Vai completar 4 anos, vai completar um novo ciclo dele, ele tem uma resposta de que está fazendo tudo, mas na prática ele não conseguiu tirar do papel, ele não conseguiu evoluir nem no papel. E a gente sabe que isso acontece em muitas cidades, assim, a gente tem em situações situações de emergência ou de calamidade, a própria lei, né, a 14.133, traz mecanismos de uma contratação muito mais emergencial, que vai dispensar alguns rigores legais para essa contratação. Mas isso é uma situação que eu realmente não é a ideal. A ideal, focando no que reza a lei aqui, que é a prevenção, a própria lei diz que, a lei de contratações públicas, ela diz que o gestor tem que planejar com antecedência. Essa desculpa, assim, esse município, esse gestor que você deu exemplo, realmente falhou com o município que ele administra. Porque a lei, aqui você veja, a lei obriga na tomada das ações. E a lei de contratações públicas obriga o planejamento antecipado.
Não é assim, vamos contratar, não. Olha, eu obrigo o monitoramento, tenho que identificar e mapear áreas de risco de desastre. É uma obrigação para o município. Diante dessas obrigações, eu tenho que ter no município órgãos que façam esse planejamento justamente para que eu tenha contratações respeitando todos os critérios, todas as nuances da lei de licitações públicas sejam respeitados. Porque também, se não for respeitado, o próprio gestor vai responder no final. Então, assim, hoje a lei, esse arcabouço legal, traz todos os instrumentos para que o gestor faça o seu planejamento, seja para contratação antecipada, seja para prevenção, seja para monitoramento, enfim, não tem desculpa, Rosiel. Hoje a legislação não dá mais espaço para o gestor dizer, não, eu estou vendo, não tem. Aqui, a obrigatoriedade está aqui, ela é imediata. Muito bacana isso. Era até de se pensar, né, em tentar dar mais publicidade dessas leis, para que nos períodos de campanha essas leis já sejam cobradas, aliás, inseridas nos projetos de campanha, para que depois possa ser... Outra obrigatoriedade. Você veja que tudo vai se casando, né? A legislação vai trazendo toda uma obrigatoriedade. As leis eleitorais, a lei das eleições, obriga os candidatos a apresentarem antes da eleição o seu plano de governo. E o plano de governo, agora na minha visão, considerando essas obrigatoriedades que estão aqui, tem que considerar, vem cá, você vai fazer no seu plano de governo que o eleitor vai analisar e o que ele falou sobre proteção e defesa civil no nosso município tão castigado pelos desastres e pelas alterações climáticas. Por isso que eu falo, não tem mais amador. Se o político hoje realmente está interessado em fazer um bom governo, ele no plano de governo dele, antes das eleições, ele vai trazer isso. É engraçado, às vezes a gente vê um deputado, por exemplo, dando uma entrevista e falando aprovei a lei tal, e muitos brasileiros olham aquilo e veem com maus olhos, né? Tá fazendo propaganda, tá não sei o quê, o cara só quer aparecer. Mas ele, na verdade, ele está até cumprindo esse papel, né? Ele está dando publicidade e divulgação de algo que todo mundo tem que conhecer, porque tem que passar a cobrar. Porque agora outro dever do próprio gestor é a prestação de contas, né? Então, assim, prestar contas do que ele está fazendo. Então, durante o mandato, realmente ele precisa prestar contas principalmente ao munícipe, né, ao seu administrado ali, mas um pouquinho da burocracia, o município que vai receber esses recursos, ele vai ter que prestar contas periódicas também para quem transferiu. Então, aproveita que ele já tem que prestar contas para quem transferiu o recurso, no caso a União, já oferece essa prestação de contas à população. Olha, estou fazendo, a aplicação dos recursos está aqui, fizemos, tomamos todas as medidas. Esse é o... Excelente. Bom, um cenário muito animador. Eu confesso que eu fiquei mais animado no decorrer dessa conversa, porque a gente vê que temos instrumentos, tem até dinheiro, algumas lacunas a serem preenchidas. A gente observa quando a gente começa a confrontar essas leis, essas lacunas começam a se evidenciar. Uma que eu percebo aqui claramente é a necessidade, eu diria que hoje é mandatório, que o município se modernize. Né? O município, a gente vê que os nossos cerca de 6 mil municípios têm que se modernizar. Então, eles têm que se modernizar desde o conhecimento da lei, do recurso disponível. Né? Os secretários lá têm que saber a fonte de onde ir atrás desses recursos. Conhecer as ferramentas, talvez esse seja um grande desafio. Sim. Essas ferramentas hoje todas passam por inteligência artificial. É muito difícil hoje a gente falar do monitoramento climático sem envolver a tecnologia de satélites, né? Porque o Brasil é um país continental, todo mundo sabe. Muita mata, muita montanha, muito rio para se cuidar. Fazendo só um gancho, e talvez para a gente finalizar um pouco, mas essa dimensão do país é realmente significante pelo seguinte, compete à União fazer o cadastro dos municípios mais suscetíveis a desastres naturais. Em 2012, esse cadastro ele tinha por volta de 800 municípios cadastrados. Foi feito uma atualização agora pelo atual governo, colocando critérios novos, porque antes esse cadastro ele vinha baseado no histórico das ocorrências. Então, olha, ocorreu ali, cadastra o município. Ocorreu ali, vai 820 municípios mais ou menos.
Foi feita uma atualização dos cadastros colocando mais 3 critérios, que são, me lembrando aqui, são a quantidade de pessoas em risco que podem ser atingidas, o volume de chuvas naquele local, assim, o histórico do volume de chuvas, das ocorrências de chuvas naquele local, e as ocorrências também de inundações naqueles locais, que podem ser não só por chuva, mas por outros fatores. Então, 3 novos critérios foram adicionados. Esses 820 municípios dobraram, mais que dobraram, eles vieram para quase 2.000 municípios hoje cadastrados como vulneráveis ou em situações de risco. Um terço do país, praticamente. Um terço do país. Né? Então, assim, a gente colocando, tem um mapa que assim, a visualização é impressionante, de pontinhos dos 800, depois quando você vê aquele mapa, ele, assim, você vê o Nordeste, você vê o Sudeste, você vê o Sul, Minas Gerais, e você vai vendo assim, nesses últimos 2 anos, aí voltando ao início da nossa conversa, esses últimos anos realmente houve um agravamento dessas alterações climáticas, impactando de sobremaneira aí os municípios. Né? Muito interessante. Vamos colocar esse mapa aqui na tela para dar uma ciência disso. Muito interessante mesmo. Quer dizer, é um trabalho gigantesco a ser feito. Sim. É um trabalho gigantesco a ser feito, é um mar de oportunidades. Né? Essas ações todas contribuem para o crescimento do país, isso é fato. A implementação das disciplinas de cidades inteligentes, de cidades resilientes, né? Faz as nossas cidades amadurecerem. A prevenção, claro, ela salva vidas, mas é uma série de benefícios também que impactam direto na qualidade de vida do cidadão, porque é a melhoria da geografia local, né? Perfeito. A melhoria do terreno. É muito difícil fazer uma obra estruturante e não impactar a mobilidade, esse tipo de ação. Um cenário desafiador, mas há um alento, então, aí, pelo que a gente tem visto no Brasil. Na sua opinião, doutor, como alguém que lida mais com as leis do que com diretamente com o município lá na ponta, como que o senhor acha que seria, né? Aí, na sua opinião, fica à vontade em comentar da forma que achar mais relevante, como que o senhor acha que um gestor, e aí falando lá para o município mesmo, né? O prefeito, um secretário de defesa civil, quem atua na ponta, na hora que tem um problema desse, qual o senhor acha que seria, na sua opinião, assim, o melhor caminho para hoje a gente conseguir ajudar um município, né? Tanto cada cidadão, mas a gente, enquanto empresa, enquanto os detentores da tecnologia, qual o melhor caminho para o município poder começar a evoluir em termos de aplicação na prática, né, dessas leis? Olha, Rosiel, hoje eu diria que num primeiro momento, se debruçar sobre esse novo arcabouço, né, que a lei trouxe, trazendo novas competências e novos deveres, digamos assim, aos gestores. Então, se debruçar, capacitar uma boa equipe dentro do município. Eu diria que observar e também tentar obter exemplos de boas práticas onde essas ações já estão sendo implementadas em municípios, às vezes próximos. Seria muito interessante, porque tem muita coisa já acontecendo, muita tecnologia já sendo implementada, né? Então, observar o que está acontecendo. Olhar onde deu certo e copiar o modelo. Né? Perfeito, copiar, né? A gente, obviamente, a tecnologia ela avança e a gente precisa estar acompanhando. Então, não adianta o poder público querer perder tempo naquela linha de, olha, eu vou desenvolver, tem muita coisa já desenvolvida, já em implantação, como você falou, tecnologia de monitoramento por satélite, de sistemas de alarme imediatos para a população, tem muita coisa já sendo implantada. Então, se debruçar, capacitar, observar o que está acontecendo ao redor, né, nos municípios, pegar informação, os municípios se comunicam, os gestores se comunicam, fazer um bom plano de trabalho, pleitear os recursos, né, porque os recursos não são só para as pessoas, os gestores acham que vou pleitear quando há uma emergência. Os recursos estão lá para prevenção, para ações de prevenção, sejam obras, seja para a implantação de sistemas de tecnologia para evitar
que os desastres aconteçam. E os recursos agora também, conforme esse novo arcabouço, estão lá para serem obrigatoriamente encaminhados assim que o gestor pleitear. Bacana. Mais uma vez, remete aí a uma parcela boa do dever de casa realmente para a ponta. Isso. Né, para o município. Todas as coisas que o senhor descreveu, todas remetem a uma ação, a um start a partir do município. Né? O município tem que se planejar, tem que conhecer, ele tem que correr atrás, desde o conhecimento da lei até da tecnologia, para poder fazer acontecer. Não adianta ficar só esperando e vir bater na porta aqui e pedir dinheiro na hora da catástrofe. Né? Isso. Evoca até a toda a questão cultural do país, mas realmente eu concordo com o senhor que hoje é um tempo novo. Aliás, fazendo essa questão do cultural, aqui, ó, a própria legislação diz: é necessário que essa política desenvolva uma nova cultura nacional de prevenção e não só de atuação quando o desastre está instalado. Está textualmente na legislação. O que a gente concluiu aqui, então, já está na lei. Está na lei. Aí aumentou agora mais ainda a responsabilidade para o prefeito, para o secretário. Isso. Ótima contestação. A gente começou essa conversa aqui, eu te confesso que eu tinha uma linha, mais pessimista, eu tinha né? uma linha mental que eu achava que a gente no final ia falar assim, nobres políticos, os senhores precisam estar mais atentos e desenvolver e lei para isso. Mas eu fico feliz em saber que... Os instrumentos estão aqui, o gestor precisa se socorrer de uma boa assessoria, de uma capacitação técnica na ponta que lhe dê a orientação correta para correr atrás de todo o mecanismo que está posto. Fantástico. Um dos objetivos dessas nossas conversas é exatamente isso, ao final ter algum tipo de luz, um caminho, uma dica sobre ações estruturantes ou mesmo pontuais que possam ser tomadas para melhoria da qualidade de vida, da prevenção, geração de dados. As nossas conversas aqui são normalmente muito voltadas ao geoprocessamento, geotecnologias. Hoje a gente não falou muito de geo, mas a gente falou de todo o embasamento necessário, né? O colchão que precisa ser estabelecido para daí a gente poder falar de tecnologias. Traz inclusive um aspecto econômico, né? Porque você, com esses recursos aplicando na cidade, você tem aplicações em obra, você traz empregabilidade no município, você insere no município novas tecnologias, ou seja, uma capacitação diferenciada para o pessoal que está lá na ponta. Você tem um fator econômico impressionante também, direto na cidade. Né? Muito bom, muito bom. Doutor, agradecemos demais o seu tempo, sua colaboração, né, ter nos norteado aí, ter nos aberto os olhos sobre esse amplo caminho que pode ser explorado. Fica aqui à disposição de quem está nos acompanhando, né, todas as informações sobre essas leis. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essas leis, sobre como lançar a mão, como chegar a esses fundos, né, todos que estão disponíveis, e até mesmo sobre as tecnologias aplicáveis para a gente obter resultado, para a gente poder começar a executar essas leis, fica aí aqui no nosso canal os contatos. O doutor vai estar à disposição para apoiar cada um depois que tem interesse sobre essas informações a mais. Doutor? Agradeço a oportunidade, Rosiel, e enfim, me coloco à disposição para dúvidas, enfim, para orientações, no que a gente puder orientar, ajudar, juntamente com vocês, estou sempre à disposição. Beleza, gente. Muito obrigado, então, e até o nosso próximo encontro. Obrigado.